Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Bom dia a todos. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 67, até o versículo 75. Diz assim: Zacarias, seu pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Por que devemos comemorar o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo? Por quê? Existem razões bíblicas para isso ou não? Tem algum mandamento na Bíblia que diz dia 25 de dezembro todos os crentes têm que comemorar o Natal? Tem? Se o mundo aí fora distorceu o sentido do Natal e faz do Natal um período de vendas, um período de exploração comercial, o fato de o mundo não compreender e comemorar de maneira errada não nos dá razão para que nós deixemos de comemorar o Natal. As narrativas dos 4 evangelhos mostram que quando Jesus nasceu, houve grandes comemorações. Comemoração na terra, comemoração no céu. Até um coral de anjos apareceu em Belém, cantando e glorificando o nascimento de Jesus. Mateus, ao narrar, mostra também que representantes, através dos magos do Oriente, vieram adorar o rei que havia nascido. E ele não seria rei de Israel, ele seria rei de todas as nações. O Evangelho de Lucas nos mostra que o Natal de Jesus trouxe de volta, não somente a profecia que estava interrompida por 400 anos, mas trouxe de volta a música para o coração do povo de Deus. Por isso que Lucas coloca aqui 4 cânticos nos 2 primeiros versículos. Mas não sendo isso suficiente, eu acho que nesse texto aqui nós temos a principal razão por que nós devemos comemorar o Natal. Lê comigo, por favor, o versículo 68. Lê comigo aí, o que é que diz? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Presta atenção. A principal razão teológica para nós comemorarmos o Natal é que o Natal de Jesus é a maior visita que esse mundo já recebeu. Diz amém aí, por favor. Pelo amor de Deus. Vamos entender isso, gente. Por que nós comemoramos o Natal? Porque Deus nos visitou. Pastor Billy Graham diz o seguinte: o fato mais extraordinário da história não é que o homem tenha ido à lua e pisado e andado na lua. O maior fato da história é que o Criador da lua
habitou entre nós, e pisou nesse solo, e andou entre nós. E eu queria colocar como razão, por que nós devemos aqui em Pinheiros, e toda a igreja cristã, era para as igrejas estarem abertas no Natal, todas as igrejas, os corais nas ruas, o povo de Deus celebrando, porque esse é o fato mais importante da história. Deus veio nos visitar. Em primeiro lugar, o que significa esse verbo visitar? Você já pensou nisso? Deus visitou o seu povo. Eu gostaria que você fosse, por favor, para Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. O versículo 1. Vamos ler juntos? O que diz aí? Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia. Presta atenção. Visitou o Senhor. Todas as vezes que esse verbo é aplicado para Deus na Bíblia, significa que Deus, Ele, pessoalmente, vem ao nosso encontro para nos ajudar, para realizar transformações na nossa vida. Veja, por favor, em Gênesis, capítulo 50, versículo 24. José, assim como Jacó, seu pai, ao morrer, abençoando seus filhos, seus descendentes. Lê comigo, por favor, Gênesis 50, versículo 24. O que diz aí? Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu estou morrendo, mas Deus irá nos visitar, para nos tirar dessa terra. Veja em Êxodo capítulo 3. Versículo 7. Presta atenção. 7 e 8. Vamos ler juntos? Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Vê comigo, por favor, o versículo 16. Versículo 16 do capítulo 3. O que diz aí? Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Preste atenção que nesse verbo visitar, quando ele é aplicado para Deus, significa que Deus nos vê, que Deus nos conhece, que Deus sente o que nós sentimos. Mas não somente isso, Ele desce, Ele vem ao nosso encontro pessoalmente. Vocês estão entendendo por que nós temos que comemorar o Natal? Porque Deus nos visitou. Ele nos visitou.
E Ele nos visitou com propósitos. Nós vamos ver adiante. Isso é tão lindo na Bíblia. Quando os astronautas estavam na Lua e olhando para a Terra e vendo que a Terra era azul, eles leram o Salmo de número 8. Por favor, veja lá. Salmo de número 8. Versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Não foi só da mão, não, dos dedos. Obra dos teus dedos. E a lua e as estrelas que estabeleceste. Quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Aqui há um paralelismo sinonímico no hebraico. Visitar significa lembrar, não esquecer. Então, quando Jesus veio a este mundo, Deus está dizendo: eu não me esqueci de vocês. Eu vim para salvá-los. Eu vim para libertá-los. Então, a razão fundamental, teológica, para nós comemorarmos o Natal, é porque o Natal é a visitação de Deus a nós. E aí, vamos voltar lá para o texto de Lucas, capítulo 1. Por isso que ele vai dizer: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Você tem o visitador, você tem a identificação do visitador, você tem o ato de visitar, e você tem o quê? As pessoas que foram o quê? Visitadas. Ele não veio para passear. Ele não veio para possibilitar salvação, não. Ele veio para salvar o seu povo. Vocês entendem isso? Porque visitou e redimiu o seu povo. Todo ato de visitação de Deus é para proporcionar benefícios espirituais para aqueles que são visitados. Mas o texto é cheio de detalhes, porque mostra que a visitação de Deus foi para redimir o seu povo. Veja o que Mateus diz lá no capítulo 1. Mateus capítulo 1. Depois de apresentar a genealogia de Jesus Cristo, mostrando que ele é filho de Davi e filho de Abraão, ele vai descrever o nascimento de Jesus, primeiro Natal. Lê comigo o versículo 21, bem forte. O que é que diz aí? Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de... Porque ele, o seu povo, do pecado deles. Então o Natal significa que Jesus Cristo veio para nos salvar, para salvar o seu povo. E para salvar, ele pagou o preço. A salvação para nós é de graça, mas a salvação para Jesus teve um alto preço, um alto custo. E aqui eu queria voltar para o texto. E veja que o propósito do Natal, da vinda de Jesus, primeiro,
redimir o seu povo. Versículo 69. E nos suscitou plena e poderosa o quê? Presta atenção no detalhe do texto. Plena e poderosa. Salvação completa. Salvação total. Ajuda definitiva. Não tem mais perdição. A salvação é plena. É poderosa. Vocês estão entendendo ou não? Estou falando o óbvio, mas de vez em quando a gente tem que pensar no óbvio. Então, esse ano não foi bom para você? E quem diz que a gente tem que comemorar o Natal se o ano foi bom? Você pode até dizer, feliz ano velho, bom ano novo. Tem uns que dizem, pastor, estou doido para acabar esse ano. Porque está difícil. Meu irmão, você não entendeu o Natal. Natal é a visitação de Deus para nos redimir, para nos suscitar plena e poderosa salvação. Mas ele vai acrescentar. Versículo 71. Para libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos... Quem que odeia o povo de Deus? O diabo, o mundo. E nós, por causa do Natal, nós já estamos o quê? Libertos. Que compreensão o Espírito Santo dá para Zacarias. Ele veio para libertar o seu povo da mão dos seus inimigos. Isso significa que se Deus é por nós, em Cristo Jesus, quem será contra nós? Mas ele vai colocar outro propósito aí. Propósito de redimir, de salvar, de libertar. Mas veja... no versículo 77. Vamos ler juntos? Para dar ao conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós podemos comemorar o Natal com festa, com júbilo, porque nós já recebemos a revelação. Se o mundo não comemora o Natal corretamente, eu e você podemos comemorar o Natal corretamente. Amém? Porque nós conhecemos, ele veio para nos dar o conhecimento. Mas quando Deus vem para nos visitar em Cristo Jesus, tem todos esses benefícios, mas eu acho interessante é que essa salvação, essa libertação, vai produzir em mim e em você transformação. Veja nos versos 74 e 75. Veja o detalhe do texto. De conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos em santidade e justiça perante Ele todos os nossos. 3 detalhes aqui, 3 transformações. Primeiro, transformação espiritual. O Natal de Jesus nos transforma em verdadeiros o quê? Adoradores. Eu e você podemos comemorar o Natal, porque Jesus nos transformou em adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Mas transformação emocional. O adorássemos sem
temor, sem medo. Significa, meus amados irmãos, que o Natal para nós não é uma superstição, que o Natal para nós não é um decreto de Constantino, que o Natal para nós não é Papai Noel, nem vela, nem árvore de Natal, tudo isso são enfeites. Por isso que a gente vai cantar hoje, já cantamos domingo, vamos cantar hoje. Tá certo? Pode botar para quebrar. Coral infantil, coral de adolescente, coral de jovem, dueto, quarteto, sexteto. Nós temos razões para comemorar o Natal. E essas razões ninguém poderá tirar de nós. Ninguém. Transformação espiritual. Adorássemos. Transformação emocional, sem temor. Transformação de conduta. O adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele. Quarta transformação, constante. Todos os nossos dias. Louvado seja Deus por isso. Então, se lhe perguntarem, por que vocês comemoram o Natal? Por que a igreja canta nesse período? Por que a igreja faz festa? As razões estão aí. Deus visitou o seu povo. Veja lá, em Lucas, capítulo 7. Versículo 16, lê comigo bem forte, que aqui diz aí, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Versículo 16, o que diz? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Louvado seja Deus. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E nós podemos cantar. E esse cântico de Simeão vai terminar. Nos versículos 78 e 79. Vamos terminar aqui. Graças a entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jesus é a nossa luz. Então, põe para quebrar, enfeita sua casa com luz. Porque a luz é um símbolo de Jesus, é um símbolo do Natal. E ele vai dizer que essa luz que é Jesus, ele é a luz que veio do céu, sol nascente das alturas. Ele é a luz que trouxe salvação e vida eterna para os que estão nas trevas. Ele é luz para orientar aqueles que estão perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?